Meu nome é Ana Paula, eu sou da plataforma Mulheres do Brasil, que você já conhece. Nós temos gravado uma série de vídeos sobre os direitos das mulheres e vários outros assuntos referentes às mulheres. E nós estamos aqui na semana Repensar a Maternidade. Como dia 12 é domingo e Dia das Mães do Brasil, e no domingo passado, dia 5 de maio, foi Dia das Mães em Portugal, nós resolvemos fazer uma semana Repensar a Maternidade para poder falar sobre o tema. Estou aqui hoje com 3 pessoas maravilhosas, a Stephanie, a Alessandra e a Riane, e nós vamos falar sobre violência obstétrica, que é um dos temas que envolve a maternidade e envolve as mulheres. Eu vou pedir então para as meninas se apresentarem e nós vamos começar aqui o nosso bate-papo. Ok, meu nome é Stephanie, eu sou jornalista de formação, vim para Portugal, moro atualmente em Portugal já há quase 7 anos. E me tornei mãe recentemente. Foi então que eu entrei nessa jornada da maternidade, de pensar a maternidade, de refletir sobre a maternagem, e nesse caminho eu decidi me tornar doula após todo esse processo. Decidi me tornar doula justamente para trabalhar essa questão do empoderamento feminino, do empoderamento na maternidade, e porque eu acredito que na maternagem juntas somos realmente muito mais fortes. A gente precisa realmente umas das outras, uma rede de apoio, e nada melhor do que mulheres para empoderar outras mulheres e a gente juntas seguir nesse caminho. Eu sou a Alessandra, eu também sou doula, educadora perinatal. Sou formada em serviço social pelo Brasil e atualmente também faço mestrado em estudos sobre as mulheres na Universidade Nova de Lisboa. E também esse percurso de me tornar doula, de pensar sobre, não especificamente sobre a maternidade no modo geral, né, na verdade, mas sobre a violência obstétrica, começou na minha graduação em serviço social. Então me envolvi em algumas pesquisas e no final do curso escrevi uma monografia sobre violência obstétrica em mulheres negras especificamente. Então nesse caminho eu venho me esforçando também para repensar e pensar essa questão da violência obstétrica de uma maneira mais interseccional, pensar em como essa violência ela se expressa nas mulheres de maneira diferente, enfim. Então, é isso, né? Então esse caminho de estudar sobre as mulheres, para mim, atualmente, né, tanto por ser doula, quanto por ter iniciado esse percurso, né, de pensar sobre a violência obstétrica, esse caminho ele vem se encontrando, né? Agora com o mestrado em estudos sobre as mulheres, pretendo continuar abordando o assunto. Isso. Olá, meu nome é Riane. Eu sou formada em Direito. Eu vim aqui para Portugal para estudar mestrado em Direito, faço Direito das Mulheres. Também estou fazendo mestrado em Estudos sobre as Mulheres. E na minha graduação eu também fiz um trabalho final sobre violência obstétrica, então é um tema que sempre me chamou muita atenção. Então a gente resolveu se juntar para falar sobre esse tema aqui em Portugal. Então, muito obrigada, meninas, por terem se apresentado. Então, pra gente começar a conversar, primeiro eu acho que é importante a gente saber o que é violência obstétrica. Ok. Você quer... Bom, a violência obstétrica ele é um assunto que ele está diretamente relacionado ao parto humanizado, né? Porque diferente do que tem se pregado muitas vezes ou que se acredita no senso comum, o parto humanizado não é o parto na água, o parto humanizado não é o parto na banheira ou em casa. O parto humanizado é aquele em que a mulher tem as suas vontades respeitadas, o seu corpo respeitado, a sua autonomia respeitada, o seu empoderamento acontece e essa mulher teve escolhas informadas. Ela não foi induzida a tomar certas decisões, ela tomou as decisões com base em todas as informações baseadas em evidências científicas. Partindo desse princípio, que isso é o parto humanizado, o médico obstetra Braulio Zorzella costuma dizer que o parto humanizado, a violência obstétrica é tudo o que não é parto humanizado. Ou seja, quando a mulher não tem esse protagonismo no parto, ou no pré-natal, no parto e no pós-parto, quando a mulher perde esse protagonismo, quando ela é desrespeitada na sua dignidade, quando ela é humilhada nesse momento tão importante da vida dela, acontece a violência obstétrica e ela pode se manifestar de diversas formas, de forma psicológica, de forma física, de forma emocional, e ela se reflete também na maternagem dessa mulher no pós-parto, porque uma mulher que sofreu violência obstétrica, ela não sai ilesa disso, ela vai ter influências internas
e isso vai se refletir em quem ela é como mãe, como pessoa e inclusive até na própria criação na própria educação do bebê, que às vezes por causa da violência obstétrica acontecem uma série de fatores como a desconexão entre mãe e bebê. Então é um tema que urge ser falado ainda mais no contexto do que tem acontecido, dos últimos acontecimentos. A violência obstétrica ela pode se manifestar na falta de autonomia da mulher, que é, por exemplo, quando a mulher tem acesso negado à anestesia quando solicitado, ou quando a mulher não é assistida da maneira correta, não é informada sobre os procedimentos, quando a mulher é negado, por exemplo, comida e bebida durante o trabalho de parto, quando essa mulher não tem acesso ao acompanhante, quando essa mulher não tem todo um acompanhamento adequado no próprio hospital, às vezes ela é negligenciada no próprio hospital que ela está sendo atuada, ou quando ela é negligenciada no pós-parto por ter tido um parto domiciliar, porque cuidados são, ou a mesma hostilidade por parte da classe médica, da classe de saúde, porque ela resolveu ter um parto domiciliar. Isso também é caracterizado como violência obstétrica. E existe também a cesariana, por exemplo, sem real motivo, sem real indicação, principalmente quando essa mulher queria ter um parto normal e tinha todas as condições de ter um parto normal e ela foi induzida a levar uma cesariana por uma série de fatores ilusórios e reais e que não existem. E basicamente é isso. Então, assim, a falta de autonomia, de respeito, é basicamente o que caracteriza a violência obstétrica. Muito bem, muito obrigada. A Stephanie está falando sobre quanto é importante a gente falar sobre violência obstétrica, principalmente nesse cenário, porque recentemente, foi essa semana, nós tivemos um despacho no Brasil que retira o termo de violência obstétrica e também limita as políticas públicas desse segmento para poder considerar a violência que acontece no parto como violência obstétrica. Então, por isso é tão importante a gente falar, porque existe esse tipo de violência que é específica para a mulher grávida e é importante a gente combater. Então, muito obrigada pela explicação. E agora outra pergunta é qual a relação entre a desigualdade de gênero e a violência obstétrica? Ok. Bom, basicamente a violência obstétrica ela ocorre na maior parte das vezes em mulheres. É claro que existem casos de homens trans que também engravidam, que parem, enfim. Mas, é claro, a maior parte dos estudos que a gente tem fala sobre mulheres, né? Então é uma violência que percorre e acontece no corpo das mulheres. Então não tem como separar isso de uma questão de gênero, né? Separar a violência obstétrica de uma violência de gênero. Uma das características da violência obstétrica é justamente ser uma violência de gênero, né? Então, acho que estão intrinsecamente ligadas ali. E alguma mulher sofre mais violência obstétrica do que outra mulher ou é igual para todas? Não, assim como todas as outras formas de violência de gênero, por exemplo, como a violência doméstica, enfim, a violência obstétrica ela também se expressa de maneira diferente a depender do contexto social que aquela mulher ela está inserida, né? Então, no serviço social a gente costuma chamar isso de determinantes sociais. Então, por exemplo, como eu falei na minha monografia, as mulheres negras elas sofrem violência obstétrica de uma maneira diferente da mulher branca, né? Então, as taxas isso no Brasil, né, que a gente tem mais pesquisas e dados com indicativos raciais. As mulheres negras no Brasil, a taxa de mortalidade nas mulheres negras é maior do que nas mulheres brancas. As mulheres negras elas recebem menos atendimento, menos tempo de atendimento que as mulheres brancas, né? Então, isso demonstra que a forma como ela vai sofrer a violência obstétrica normalmente é diferente da forma como as mulheres brancas sofrem, né? Então, por exemplo, é muito comum que no parto as mulheres brancas elas sejam mais encaminhadas, induzidas a uma cesariana, como a Stephanie falou. Já no caso das mulheres negras, como existe um mito de que a mulher negra ela é mais forte, né? Então, mesmo que ela necessite de uma cesárea, mesmo que ela esteja numa situação de emergência, provavelmente essa cesariana, esse atendimento vai ser negado. Porque ela é mais forte, ela consegue aguentar mais a dor. Então, os índices de anestesia também nas mulheres negras são mais baixos, mesmo quando solicitados. Então, tem uma série de fatores que fazem que essa violência ela se expresse de maneira diferente, né? Então, não só no caso das mulheres negras, quando a gente vai falar de interseccionalidade, tem vários outros fatores, né? Então, tem aqui em Portugal,
né, falando mais sobre Portugal, como não tem tantos esses indicativos raciais, a gente fala sobre as mulheres imigrantes. Então saiu recentemente uma matéria no Jornal Público que mostra que tem sido negado o atendimento às mulheres imigrantes já no pré-natal, né? Então mulheres imigrantes que estão tentando se inscrever no centro de saúde para iniciar o acompanhamento e não conseguem porque são imigrantes, estão em situação irregular, enquanto existe uma lei que preconiza que o atendimento ele não deve ser negado a ninguém, né? Então isso também se caracteriza como violência obstétrica. A gente pensa muito na violência obstétrica no momento do parto, mas ela acontece ali muito antes, né? Então negar o atendimento durante a gravidez também se caracteriza. E enfim, né, pensar, como eu falei no início, pensar na questão interseccional, né, junto com a violência obstétrica, ela é extremamente importante. A gente pode falar de vários outros tipos, né, de violências que se interseccionam, que se agregam à violência obstétrica, né, como o caso de mulheres lésbicas, como eu falei, né, de mulheres gordas, enfim. Então, sim, a violência obstétrica ela pode ser maior, né, mais intensa ou menos intensa, a depender do contexto social que essa mulher está inserida. Sim, então já que a gente falou o que é violência obstétrica, os tipos, a Stephanie explicou aqui alguns tipos de violência obstétrica e entendemos que as mulheres sofrem isso de formas diferentes, eu ia perguntar para a Rihanna, então, quais são os direitos das mulheres no parto? Bom, tem direitos universais à mulher do parto. O primeiro deles que eu vou falar é o direito ao serviço de saúde. Como a Alessandra falou, aqui em Portugal, inclusive, tem um despacho que a mulher grávida não pode ser recusada o tratamento, nem por motivos de falta de condições econômicas, nem por ser imigrante. Então, acho que é o primeiro direito universal que toda mulher grávida tem. O segundo, que eu acho importante, é o direito à informação. Porque é com a informação que a mulher grávida vai conseguir se proteger e evitar a violência obstétrica. Então a informação é importante tanto antes quanto no momento do parto. Porque antes vai mostrar para a equipe médica que tu já está preparada, que tu sabe o que pode acontecer, já tem uma certa autonomia do jeito que tu quer que aconteça. E durante, para não realizarem nenhum procedimento que ela não queira. Então esse é um direito que eu acho muito importante. Alguns outros tipos de direito que tem. É o direito à privacidade, o direito à confidencialidade, o direito à dignidade, ao respeito, à não discriminação, também respeitar a sua autonomia, a sua liberdade, a sua autossuficiência. Então esses são os direitos mais gerais assim que devem ser aplicados em todos os lugares. Obrigada. Nós vimos então que no Brasil ficou um pouco mais difícil agora denunciar a violência obstétrica por conta dessa alteração recente. Mas aqui em Portugal, existe alguma forma de denunciar a violência obstétrica? Existe. A primeira coisa que a mulher deve fazer quando ela sofreu uma violência obstétrica é fazer um relatório explicando bem direitinho tudo o que aconteceu, como é que foi o parto, para poder depois levar esse relatório para denúncia. Onde é que ela pode denunciar? Na entidade reguladora de saúde, através do formulário online ou através do livro de reclamações. É importante denunciar ali porque fica visível para todo mundo que houve uma denúncia. Então é para ter essa publicidade. Também é possível denunciar na ordem dos médicos ou na ordem dos enfermeiros e também através de um advogado. A gente até recomenda aqui em Portugal, que tem uma associação que ela é muito ativa e muito presente nesse quesito. A Associação para os Direitos das Mulheres na Gravidez e no Parto, que elas têm a parte jurídica, que elas dão auxílio de como efetuar essa denúncia para poder ter os seus direitos ressarcidos. Eu queria reiterar que a violência obstétrica ela só vai existir se a gente denunciar, se a gente colocar a nossa voz, né? Se a gente aceitar essa opressão, nós vamos continuar oprimidas. Então agora é a hora, mais do que nunca, de levantar a voz e dizer que violência obstétrica existe sim, denunciar sim, por mais que doa, porque é um trauma, é um processo muito difícil de se superar, mas a gente tem que levantar a voz contra isso. É extremamente importante denunciar. Só existe o crime com a denúncia. Se a gente não levantar a voz, esses casos vão continuar acontecendo e a mudança não vai vir de cima para baixo. É a gente que já conseguimos muita coisa, já estamos num processo em que a gente está recuperando o nosso empoderamento e, na verdade, esse cenário que está acontecendo agora é justamente porque a gente está conseguindo vitórias, né? Então, a gente precisa continuar com a luta
Então, por mais que seja difícil, mas denuncie a violência, não se cale, denuncie, vá aos órgãos competentes em Portugal ou no Brasil e denuncie, não se cale, porque existem muitas mulheres ao lado para lutar com vocês. E é muito importante também, além da denúncia, a gente procurar ajuda também, né? E é isso, muito obrigada e até a próxima. Obrigada. Obrigada.